Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras, sobretudo do Palmeiras. Bem, o Verdão entra numa semana decisiva na sua temporada 2020, na verdade, ainda de 2020. Daqui a 7 dias, o Palmeiras vai encarar o Santos pela final da Copa Libertadores de América no estádio do Maracanã. Neste íntere, terá 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 2 jogos que podem ser muito importantes para dar confiança para a equipe, 2 jogos que podem ser muito importantes para danificar os planos do Verdão de conseguir o título da Libertadores de América. Esses jogos podem realmente ser um grande problema para o Palmeiras. Acho que importa muito, se o Palmeiras conseguir ganhar confiança, ainda mais ampliar sua confiança nesses 2 jogos e levá-la para o confronto contra o Peixe. Mas o potencial destrutivo, o potencial de danificar os planos do Palmeiras, esses 2 jogos também possuem em grande relevo. Neste sentido, importa muito a estratégia que a comissão técnica do Palmeiras vai tomar para lidar com esta semana decisiva. Semana decisiva que depois vai contar aí com algo como 12 dias, para que o Palmeiras volte a campo novamente para uma outra final, no caso pela Copa do Brasil e no caso contra o Grêmio. Então, o que fazer neste momento? Neste momento, convém descartar completamente o Campeonato Brasileiro? Convém, neste momento, concentrar todas as preocupações já na Libertadores? O que deve fazer, na verdade, a comissão técnica do Palmeiras para lidar com essa semana decisiva? Diria que na história do Verdão. Na história, sim, na história, porque é uma semana que precede aí grandes outros acontecimentos também, precede a possibilidade de conquistar uma Copa do Brasil e precede, por que não, ainda a possibilidade até de conquistar, ainda aqui mais remotamente, o próprio Campeonato Brasileiro, que ainda não está decidido. Bem, é interessante que o Palmeiras, neste momento, confie sobretudo no seu jogo. Este é o momento para que o trabalho fale muito mais do que as tentativas, as estratégias e tudo mais. Este momento é um momento em que o trabalho também vai entrar em campo. A qualidade do trabalho vai entrar em campo. Em que sentido? No sentido em que o Palmeiras tem que levar para campo, nesses 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o seu jogo. Tem que fazer o seu jogo acontecer lá na Arena do Castelão, no Ceará, como também no Allianz Parque contra o Vasco na terça-feira, quando o Verdão vai receber a equipe carioca. Tem que fazer o seu jogo entrar em campo. Que jogo? O seu jogo, que é principalmente um jogo de domínio do seu campo, de proteção do seu campo, e os contragolpes eficientes. Um jogo de compactação defensiva também bem interessante. E assim por diante. E quando eu falo, tem que confiar no seu jogo, botar o seu jogo para trabalhar, quando eu falo no trabalho, que é a hora do trabalho, fala muito, é o momento em que a qualidade do trabalho precisa falar se ela existe ou não. Eu me refiro a time alternativo. Neste momento é, de fato, muito arriscado que o Abel Ferreira leve a campo o melhor que ele tem para o jogo no Castelão, em que o Palmeiras não vence há muito tempo. Parece-me que desde 1997 o Palmeiras não consegue ter uma vitória no Castelão contra o Ceará. E acho que o Abel Ferreira corre riscos, na verdade, neste momento, se levar o melhor do Palmeiras. Na verdade, o Campeonato Brasileiro não precisa ser descartado, mas neste momento, a Libertadores é o título mais importante para o Palmeiras. O Campeonato Brasileiro pode voltar a ser daqui a algum tempo, daqui a uma semana, 2 semanas. Neste momento, a Libertadores de América é o título mais importante, sim, neste momento, da história do Palmeiras. Por que não? Por que não? Porque, na verdade, é um título que pode, inclusive, gerar confiança para a conquista de outros títulos. É a semana histórica do Palmeiras. Vamos colocar assim, vamos melhorar isso. Esta é a semana histórica do Palmeiras, a melhor semana da vida do Verdão. E não é possível, não é desejável, na verdade, que o Abel Ferreira leve o melhor do seu time para o jogo contra o Fortaleza. Se lesionar um jogador como Gabriel Menino, por exemplo, a falta que um jogador desse pode fazer no final é realmente muito relevante, muito significativa.
Eu diria que neste momento talvez até o goleiro precisasse já ser poupado, porque não? O Palmeiras tem outros bons goleiros também. O que eu acho é o seguinte: quando o jogo está estruturado, quando o trabalho é muito bem feito, todos os jogadores passam a ter um entendimento da proposta de forma interessante. E nesse sentido, independente do time que o Palmeiras for levar a campo, o Palmeiras pode perfeitamente ter bons resultados nesses jogos do Brasileirão, porque pode levar para campo o seu jogo. Se levar o seu jogo para campo, independente dos jogadores que forem para essas partidas, o Palmeiras pode perfeitamente vencê-las. Independente dos jogadores. É disso que eu falo da questão do trabalho. A qualidade do trabalho vai aparecer agora ou não? Vai aparecer muito se esses jogadores que atuam pouco pela equipe principal, se eles conseguirem entrar em campo e fazer o jogo acontecer. É hora desses jogadores mostrarem que também têm um profundo entendimento da proposta do técnico. É hora deles mostrarem que foram também muito bem treinados e empoderados na proposta de jogo do técnico Abel Ferreira e de outros membros de sua comissão. Então, o Palmeiras tem que levar a campo um time realmente alternativo. E acho que se conseguir levar esse time alternativo e fazer o seu jogo acontecer, pode vencer essas duas partidas. Pode vencer o Vasco no Allianz e pode até mesmo superar o Ceará, que hoje está jogando futebol muito difícil. Né? É uma equipe muito compactada, uma equipe que tem um bom trabalho defensivo. O Palmeiras não precisa ter esse desgaste todo contra o Ceará com os seus principais jogadores. Bota a garotada para jogar e bota a garotada para ter esse desgaste aí contra o Ceará. Mas o time principal, os jogadores principais não devem prioritariamente ir a campo contra o Ceará. Depois o Palmeiras vai ter não uma semana, mas vai ter desde quarta-feira, na verdade, quarta, quinta, sexta, para se preparar, esperar pelo jogo contra o Santos. A partir de quarta-feira deverá ir para o Rio de Janeiro e ficar concentrado na Barra da Tijuca, esperando pelo jogo contra o Santos. Isso tudo é uma questão. Outra questão que eu queria pontuar é que a derrota do Palmeiras para o Flamengo foi importante para nós questionarmos um pouco a questão das estratégias ali, a questão das variações, que às vezes elas podem parecer empobrecidas, em alguns momentos elas de fato são. Elas se mostram com necessidade de melhorias, na verdade. Mas é sempre importante a gente pontuar também que o outro time também soube anular muito bem o seu adversário. O Flamengo fez o melhor jogo sob a gestão do Rogério Ceni. Tudo deu muito certo para o Flamengo naquele jogo. O Flamengo fez um jogo tático e estratégico muito interessante. E também soube anular o Palmeiras. O Palmeiras não foi bem contra o Flamengo. O seu jogo não aconteceu contra o Flamengo. O Palmeiras não foi bem porque o Flamengo soube jogar muito bem. E o Palmeiras também não foi bem por quê? Não porque não conseguiu tramar lá no campo de ataque. Isso fez muito pouco. Ali realmente faltou um pouco mais de variação, sem dúvida nenhuma. Variação tática, enfim. Mas o Palmeiras perdeu para o Flamengo, sobretudo porque o seu jogo também não aconteceu. É isso que é muito importante pontuar. O Flamengo foi muito bem naquele jogo, mas o jogo do Palmeiras não aconteceu. E que jogo é esse? Ora, se o Palmeiras é uma equipe que sabe trabalhar muito bem a proteção do seu campo, né, e jogar a partida especulando, no contragolpe e tudo mais, isso não aconteceu. O Palmeiras é uma equipe, se o plano na verdade, ficar plantado na defesa, inclusive como uma armadilha para o seu adversário, não pode se dar tão mal com a pressão desse adversário. É necessário sair da pressão desse adversário. Então o jogo do Palmeiras não aconteceu, porque justamente naquilo que o Palmeiras poderia ser melhor, poderia ir muito bem contra o Flamengo, o Palmeiras não foi. Que foi justamente não saber lidar com a pressão sobre a defesa palmeirense, a saída do jogo palmeirense e tudo mais. Então esse tipo de situação precisa melhorar, porque o Santos é um time que muitas vezes, em alguns momentos do jogo pelo menos, gosta de ficar tramando ali no entorno da área dos seus adversários, e neste momento o Santos vai pressionar a defesa palmeirense. E aí o Palmeiras precisa saber lidar com isso. Então é necessário tirar lições sobre o que aconteceu no jogo contra o Flamengo e aplicá-las no jogo contra o Peixe. Isso é um ponto. Então eu acho que o Flamengo foi muito bem. Deve-se muito ao Flamengo aquele resultado.
a performance palmeirense, mas deve-se também não ao Palmeiras, ao próprio Palmeiras, mas não a questão, por exemplo, de não conseguir fazer seus gols e tudo mais, mas a questão de não conseguir evitar os gols, não conseguir sair daquela pressão sobre a sua primeira linha, que o Flamengo praticou muito bem. Então o jogo do Palmeiras não aconteceu contra o Flamengo. Independente do rubro-negro ter ido muito bem, o jogo do Palmeiras não esteve em campo. E é isso que eu falo. Se ele estiver em campo contra o Ceará, mesmo com jogadores mais alternativos, o Palmeiras pode conseguir. Pode conseguir até uma vitória. Se empatar lá também está muito bem. Se não conseguir, e se não conseguir o Brasileirão, também está muito bem, desde que consiga, por exemplo, uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Né? Mas o jogo do Palmeiras não entrou em campo contra o Flamengo, não funcionou, e ele precisa funcionar contra o Ceará, contra o Vasco. Se funcionar, independente dos jogadores, o Palmeiras pode perfeitamente ter bons resultados. E precisa acontecer, sobretudo, contra o Santos. É uma semana decisiva, e nessa semana é necessário pensar estrategicamente. Jogadores que não vão muito a campo precisam jogar nessas duas partidas. Os outros jogadores precisam começar a ter uma espécie de concentração já para o jogo da Libertadores. E precisa ter muita reflexão e muita conversa sobre o jogo do Flamengo para tirar lições sobre esse jogo e saber utilizá-las, sobretudo no jogo contra o Peixe no final de semana que vem. Para terminar, eu gostaria de sugerir para vocês hoje uma live que farei às 15 horas, às 3 da tarde. Aqui vou priorizar o pré-jogo da Copa Sul-Americana entre Lanús e Defensa e Justiça. Falarei também um pouco de Série C, Série B, Clubes do Nordeste, e outros assuntos. Esses outros assuntos também pode ser o próprio Verdão, o Palmeiras e outros clubes, outros assuntos, enfim. Na live, o que importa muito é que você pode, né, como torcedor, se você está na live, você pode sugerir também o tema, você pode desviar o tema, você pode transformar o assunto, né, a partir das suas sugestões, dos seus comentários. Né? Quem manda na live é muito também aquele que participa dela. Então, aguardo todos vocês hoje, às 15 horas no meu canal, para uma live em que falarei, poderei e deverei falar também sobre o Verdão e sobre a Copa Libertadores de América. Obrigado pela gentileza de ter visto comigo este vídeo até o final. É isso.